E hoje, atendendo a pedidos, o tema do vídeo é a história do Palácio de Holyrood House, a residência oficial do monarca em Edimburgo e que recentemente foi palco de um grande evento que há 70 anos não acontecia. Por isso, o rei Charles foi coroado em Edimburgo no início de julho de 2023 com toda a pompa, desfile de cavalaria e os tradicionais rituais que incluem as joias mais antigas da coroa britânica. Como a gente comentou antes, esse palácio, que teve destaque no dia da coroação, é uma das grandes atrações da capital escocesa. O Palácio de Holyrood House fica no fim de uma das principais ruas de Edimburgo, a Royal Mile. Ele fica exatamente no lado oposto ao Castelo de Edimburgo. Então, já sabe, quem for visitar a capital escocesa, inevitavelmente vai passar por essa rua. Aí você pode escolher visitar os dois castelos no mesmo dia, já que eles ficam nessa mesma via. Mas como cada castelo tem um mundo de história por trás, o ideal é separar um dia para cada castelo e fazer a visita com calma, assimilando o que cada cômodo tem para nos contar. Afinal, são séculos de história por trás dessas paredes. A palavra Holyrood House significa Casa da Cruz Sagrada, numa referência à cruz de Jesus. Dizem que o rei Davi I teve uma visão com a cruz sagrada, por isso mandou erguer a abadia e o palácio com esse nome. O que, na verdade, só ocorreu tempos depois, pois, primeiramente, o que existia ali era a abadia e uma espécie de casa de hóspedes anexa a ela, que era onde o monarca ficava. Essa já foi uma das maiores abadias da Escócia, que hoje se encontra em ruínas, e a gente vai explicar o porquê e explicar também como que o príncipe Harry se livrou de uma boa quando a gente relembra um famoso episódio que aconteceu nesse palácio. As ruínas dessa abadia estão abertas à visitação e ainda é possível ver toda a sua grandiosidade. 7 reis já foram enterrados na abadia, incluindo Davi I, e o palácio foi também local de nascimento de reis, como James II, e de casamentos, como o de James III e Margaret da Dinamarca em 1469. Imaginem só, o Brasil ainda não tinha sido nem descoberto oficialmente nessa data. E esse palácio, construído séculos atrás, está perfeitamente conservado para que as pessoas do mundo todo possam visitá-lo. Mas nem tudo são flores e esses castelos já viram muito tumulto ao longo da história. Quando houve a ruptura da Inglaterra com a Igreja Católica, teve também início uma série de conflitos. A Guerra dos 8 Anos, que foi um conflito entre ingleses e escoceses, levou a saqueamentos e depredações da abadia e do palácio em 1544. Posteriormente, o palácio foi reformado, mas a abadia não teve a mesma sorte, até porque continuou sofrendo ataques de tempos em tempos de grupos protestantes. Por isso, sua conservação acabou não acontecendo e até hoje o governo escocês não conseguiu chegar muito bem a um acordo para sua reforma, que tem até um projeto, mas parece que não foi totalmente posto em prática. Mas, de uma certa forma, as ruínas da abadia deixam um lugar ainda mais marcante. A tradição com a Rainha Elizabeth era de que todo início de verão ela ia passar uma semana nesse palácio. E o rei Charles também começou o verão inglês lá, já que além da sua coroação, ele passou uma semana na cidade por causa da Royal Week, que nós explicamos num outro vídeo que vai ter o link aqui no final. E não só ele, mas a princesa Anne também esteve por lá no dia da coroação e o príncipe Edward também esteve no palácio para um compromisso nessa mesma semana. Os turistas podem visitar os aposentos reais desse palácio e ver de perto o quarto que pertenceu à rainha Mary da Escócia, filha do rei James I. Vamos lembrar que Mary teve uma vida conturbada e seu final foi trágico, mas foi seu filho quem acabou assumindo o trono inglês após o falecimento da rainha Elizabeth I e deixou para o mundo o seu legado. Os visitantes podem ver também uma das joias mais famosas de Mary, um colar com um pendente chamado Darnell Jewel, uma verdadeira relíquia. Talvez tenha sido a passagem de Mary por esse palácio a mais marcante. Durante os anos que ela morou lá, ela teve uma série de reuniões importantes com John Knox, líder e fundador da Igreja Presbiteriana da Escócia. A crença religiosa de Mary foi um dos fatores que fragilizou sua situação.
Quando Mary voltou da França para a Escócia, ela encontrou um clima religioso e político bem tenso após a Reforma Escocesa, que foi o processo quando a Escócia rompeu com o papado e fundou a Igreja Presbiteriana, que fazia parte da Reforma Protestante Europeia. Mary governou como uma monarca católica dentro de um reino protestante, então dá para imaginar como a sua situação era frágil. E isso foi só um dos seus problemas, pois o fato dela tentar reivindicar o trono inglês, que era ocupado por sua prima Elizabeth I, é que selou realmente o seu destino. Outra polêmica de Mary foi o casamento com o Lord Darnley, que aconteceu ali no Palácio de Holyrood House em 1565 em sua capela privada. Foi em seus aposentos também que, com a participação de seu próprio marido e seus cortesãos, que o seu secretário particular foi morto. Parece brincadeira, mas não. Antigamente a coisa era séria e qualquer ato considerado traição tinha sérias consequências. Lord Darnley teria ficado com ciúmes do secretário particular de Mary e os cortesãos foram designados a preparar uma emboscada para ele. Depois de todo esse drama, Mary ainda se casou pela terceira vez ali mesmo no palácio em 1567. Como a gente contou no outro vídeo sobre Edimburgo, o exército de Oliver Cromwell invadiu o palácio de Holyrood House em 1650, causando também danos à construção. Quando a monarquia foi restaurada em 1660, com Charles II no poder, o palácio novamente ganhou importância. Já pulando para o século XIX, depois da Revolução Francesa, vocês sabiam que esse palácio serviu de exílio para o irmão do rei da França, Luís XVI? Aquele mesmo que foi decapitado, bem como a sua esposa, a lendária rainha Maria Antonieta. O seu irmão, chamado Comte d'Artois, teve autorização do rei Jorge III, aquele que é retratado na série Bridgerton. Ele então deu autorização para o irmão de Luís XVI morar no palácio quando ele estava exilado da França. Ele morou ali até 1803. Mas essas histórias das monarquias são cheias de reviravolta. E um dia o conde estava exilado morando de favor, no outro ele ascendeu ao trono francês e virou o rei Charles X em 1824. Um fato curioso é que o palácio foi aberto à visitação pública em 1854, enquanto a rainha Vitória ainda usava o palácio. Ela e o príncipe Albert usaram Holyrood House como residência oficial sempre que os dois estavam na Escócia. A última temporada da monarca residindo em Holyrood House foi em 1886. Quem deixou o palácio praticamente como o conhecemos hoje em dia foi o avô da rainha Elizabeth, o rei George V, que o modernizou, instalando luz elétrica, aquecimento, banheiros novos, cozinhas equipadas e elevador. E logo então, o palácio passou a fazer parte do Scottish National Memorial, ou seja, é um monumento que faz parte da memória escocesa. Agora, o castelo mais amado pela rainha Elizabeth na Escócia era o Balmoral Castle. Alguns historiadores dizem que a rainha, em seus últimos anos, havia planejado falecer em Balmoral, e assim aconteceu. O palácio de Holyrood House acabou tendo mais esse papel marcante na história, pois foi ele que recebeu a monarca quando ela foi transportada do castelo de Balmoral para Holyrood House na semana do seu funeral, ocupando a sala do trono nos dias 11 e 12 de setembro de 2022. O público viu cenas inesquecíveis do rei e dos demais filhos da rainha percorrendo a pé o trajeto do palácio, justamente o trajeto pela rua Royal Mile, junto ao cortejo da rainha, até chegar à Catedral de St. Giles, que por sua vez foi onde nós mostramos no outro vídeo, que foi o local onde o rei Charles foi coroado. Mas o palácio também é palco de momentos alegres, como na ocasião do casamento de Zara e Mike Tyndall. A filha da princesa Anne se casou em Edimburgo, na Canongate Kirk, em 2011. E eu não tenho como deixar de lembrar que um ano depois eu estive nessa igreja durante uma viagem à Escócia. Ou seja, bobeou, a gente passa por algum lugar fortemente ligado à família real quando a gente está visitando o Reino Unido.
Mas voltando a Zara Tindall, após a cerimônia, ela deu a sua festa de casamento ali no palácio de Holyrood House. Deve ter sido lindo, e esse local histórico já recebeu as maiores personalidades do mundo, como o Papa Bento XVI, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, François Mitterrand, entre outros. A história dos monarcas e seus castelos são cíclicas. Parece que eles sempre acabam voltando ao mesmo ponto, passando a vida nos mesmos lugares, cumprindo as mesmas tradições. Dessa forma, o mundo viu as homenagens à Rainha Elizabeth II durante seu funeral na Escócia acontecerem nesses locais históricos depois de 479 anos. O último funeral de um monarca que aconteceu ali foi o do rei James V. É muita história, são muitas vidas de reis e rainhas passadas nesses palácios. Então, para se inscrever aqui no canal, deixe seu like e conta aqui pra gente se vocês já conheciam alguma dessas histórias passadas nesse palácio e até o próximo vídeo.